Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. É, obviamente que teve uma repercussão muito grande, né, do jogo Botafogo e Flamengo, né, pela Supercopa do Rei, né, em homenagem ao Pelé, que é a Supercopa do Brasil, né. O Flamengo acabou ganhando por 3-1. É a terceira vez que o Flamengo ganha esse título. Mas independente do ganhar ou perder, foi como ganhou e como perdeu. Então, esse é o ponto. Como ganhou e como perdeu. E o papo agora não é falar do ganhador. Eu não vou falar do Flamengo. Porque você falar do Flamengo após essa partida e eu colocar no mesmo vídeo, né? No mesmo vídeo, falar do Flamengo após a partida e falar do Botafogo, é, vai, neste momento, vai ficar discrepante. Então eu prefiro, se tiver que fazer, vídeos separados. Então, como eu resolvi fazer, esse vídeo é só sobre o Botafogo, como está na descrição. E aí, a gente escuta, né, muitas situações, muitas coisas. Eu já fiz uns 3 ou 4 vídeos falando do Botafogo. Mas eu vou te dizer o seguinte, amigo torcedor botafoguense. Tá difícil conversar com alguns torcedores botafoguenses. Torcedores amigos que eu tenho ainda, mas é difícil conversar com o torcedor botafoguense porque ele não está conseguindo enxergar um palmo na frente do nariz. E alguns ficam muito irritados. E aí vem aquele papo, você tá com inveja, não sei o que lá, coisa e tal. E fica criando um monte de situação que só a torcida do Botafogo tá enxergando. E aqui eu não tô para querer meter o malho na torcida, nada disso. Tá? Cada torcida age de uma maneira, vive momentos diferentes, momentos de euforia, momentos de depressão, momentos de estar viajando na maionese. Então tem alguns torcedores que não aceitam. Não aceitam nem que se fale do Botafogo se não for botafoguense. Eu tento olhar de uma outra perspectiva. Até porque eu sou um cara que eu tenho muitas dúvidas em relação à SAF. Tenho muitas dúvidas em relação à SAF. Principalmente que a gente está falando de Brasil. A gente está falando de Brasil. Então eu tenho muitos pontos que me colocam uma desconfiança muito grande. Tá? E a gente vai falar aqui rapidamente do que esperar do Botafogo a partir do momento que o Botafogo se deparou com a sua realidade. Porque o jogo do Botafogo contra o Fluminense, cara, eu não tô querendo humilhar nem sacanear ninguém, mas não dá para você fazer uma análise do Botafogo no jogo contra o Fluminense. Não dá, cara. Os vídeos que a torcida do Fluminense está falando. Mas a torcida do Fluminense não está aguentando mais o Fluminense. Então não é parâmetro. Então não é parâmetro. Aí teve torcedor do Botafogo, acho que é muito para angariar visualização, falando que o time do Botafogo era muito melhor, que o time do Botafogo
o elenco era muito superior ao do Flamengo, outros falando que era impossível o Botafogo perder, teve até que colocar a camisa do Flamengo, né? Que eu acho até engraçado, os caras fazem um negócio, acho legal, de provocação, com todo respeito, né? Mas, pô, de provocação, acho legal, não sou contra, não. Acho legal. Tem um que são dois irmãos que eu acho, né? Pô, acho bacana. Mas o problema é que induz a essa mentira. Então, o Botafogo sai de um jogo contra o Fluminense com a realidade completamente fora da casinha, porque não é parâmetro o Fluminense. E aí se deparou com uma realidade que acho eu que os jogadores talvez não tivessem essa noção. Os jogadores do Botafogo não tinham essa noção. E talvez a torcida do Botafogo também não tivesse essa noção por causa do passado recente. Por causa do passado recente. Só que esse passado recente é passado. Não dá para viver do passado. Então o Botafogo bateu no muro, bateu na realidade de 2025. E é sobre isso que a gente vai falar rapidamente. Então eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, meu amigo torcedor brasileiro em geral, né? Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, tá? Se quiser deixar algum recado, entra aí no nosso WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franca do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, meu amigo torcedor botafoguense. O que aconteceu no jogo de ontem? E aí? Vamos parar, fazer no chão. Tá? O Flamengo foi superior, os dois tempos. Aí não vem, mas que igual teve o Coroa que colocou lá a camisa do Flamengo depois. Mas é que. Cara, ele viajou na maionese. Ele falou que o juiz esperou bater o pênalti, que o pênalti não existiu, que o zagueiro do Botafogo não fez nada. Que depois do pênalti fecharam a drenagem do campo, para o campo encharcar. Ele disse que o Botafogo amassou os 15 primeiros minutos do jogo. Não dá para levar a sério, né? Obviamente ele estava de sacanagem, só podia ser. Então, eu não vou falar aqui do jogo, porque eu já fiz um vídeo sobre o jogo. Então, o torcedor do Botafogo viu que não deu para competir. E aí, o torcedor do Botafogo, alguns vão falar: Magalhães, mas é que o Botafogo começou uma semana depois do Flamengo treinamento. Sim, começou. O Flamengo começou no dia 8, como todo mundo, a maioria começou, e o Botafogo começou uma semana depois, tá? Dia 14. Né? O Flamengo foi viajar, o Botafogo ficou treinando. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Deu aí uns 15 dias, 2 semanas, né? Botafogo e pro Flamengo uma semana a mais. Aí o torcedor do Botafogo vai falar: mas o Flamengo teve mais preparado. Então deixa eu só explicar uma coisa. Amigo torcedor do Botafogo, obviamente você não acompanhou o Flamengo. Obviamente que não acompanhou. O Flamengo nos Estados Unidos, o Flamengo fez um amistoso contra o São Paulo. Sendo que no primeiro tempo do amistoso, o Flamengo jogou com o time que seria o titular. No segundo tempo, o Flamengo mudou os 11 jogadores. Ou seja, então o time principal, o time titular do Flamengo, jogou 45 minutos lá nos Estados Unidos. E aí o Flamengo veio para o Brasil. Aí o time titular do Flamengo
jogou 90 minutos contra Volta Redonda. Ou seja, 90 minutos o jogo inteiro, mais 45. O segundo jogo inteiro do Flamengo foi esse jogo contra o Botafogo. E aí o Botafogo jogou a primeira partida na semana passada, contra o Fluminense que ganhou, e a segunda. Ou seja, em relação a jogo, o Botafogo tem 2 jogos com o time principal e o Flamengo tem 2 jogos e meio. Então o ritmo de jogo não era tão maior do Flamengo, porque o time titular do Flamengo fez 2 jogos e meio. E o Botafogo, 2 jogos. O que pode se alegar, sim, o Flamengo tem uma semana a mais de preparação física. E nitidamente, fisicamente, o Flamengo estaria melhor. Agora, se você se apegar nesse ponto da parte física, você vai estar se iludindo. Se você pegar nessa parte física, você vai estar se iludindo. A parte física fez diferença? Óbvio que fez. O Flamengo joga numa intensidade muito alta. Só que agora tem alguns pontos, meus amigos torcedores botafoguenses. Bom, o presidente do Flamengo estava no Pará. Onde é que estava o dono do time? O dono do time do Botafogo? Não sei, tá? Eu não tenho certeza. Mas o que eu escutei é que o Dextor não estava lá. O dono do time do Botafogo não estava lá. Ou seja, não deu a importância pro jogo. E aí, eu não estou falando do jogo pelo título, não. Eu não estou falando do jogo pelo título. Eu estou falando o jogo até uma rivalidade que o Dextor tenta aí fomentar com Flamengo e Palmeiras, ou não. Né? Então, manter o que aconteceu em 2024 para a torcida do Botafogo e para o time do Botafogo era importante. O que aconteceu? O Botafogo ganhou do Flamengo as 2 ano passado. Lembra? Então, cara, para os jogadores e para a torcida era muito importante. Só que parece, na minha opinião, que essa é só a minha opinião. Tá? Os jogadores do Botafogo tinham uma confiança muito grande. Isso. Eu acho normal. Mas acho que deram uma desdenhada do time do Flamengo. Você pode ter confiança, agora você não pode desdenhar. Você não pode fazer pouco caso. E os jogadores do Botafogo, na minha opinião, deram uma desdenhada. Essa é só a minha opinião. Né? Por tudo que aconteceu em 2024. Irmão, o mundo não gira, o mundo capota. O que aconteceu ontem, tu não pode levar muito para frente. Então esse é um ponto. A derrota vai fazer os jogadores acordarem para a realidade. Então esse é um ponto. Isso é que a torcida espera, que acorde para a realidade. Outro ponto. Óbvio que eu vi muito torcedor falando para coisa e tal. Irmão, o Botafogo perdeu, dispensou muitos jogadores que eram reservas. Aí eu vi a torcida falando o seguinte: não, o time do Botafogo não desmanchou, só mandamos embora os reservas. E vocês acham
que com 11 jogadores se ganha campeonato? Quem fala isso não entende porra nenhuma de futebol. Por mais que os caras que o Botafogo dispensou fossem reservas, mas eles estavam ali para entrar. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Eu vi muita gente querer comparar, e aqui eu não estou querendo sacanear nada não. Querendo comparar o elenco. Talvez 2024 eu podia fazer ali alguma coisa. Agora 2025. Banco de reservas do Botafogo. Vitinho, Patrick de Paula, Kaique, Lobato, Danilo Barbosa, Bastos. Não, Bastos é titular, porque ainda não está em condições. Cauê, Léo Link, que é o goleiro, que era do Atlético Paranaense, Alan, Newton, Cuiabano e Arlen. Na boa, amigo torcedor do Botafogo, tu acha que com esse banco de reserva do Botafogo vai aonde? Tu acha que com esse banco de reserva do Botafogo vai aonde? Ah, Magalhães, mas tem aí o jogador que era lá a da Rússia, que vai vir no meio do ano. Mesmo assim, tu acha que esse banco de reserva do Botafogo chega aonde? Não queria fazer essa comparação, mas vou fazer. Banco de reserva do Flamengo. Ontem. Luiz Araújo, Arrascaeta, Danilo, Everton Araújo, Varela, Ayrton Lucas, Cebolinha, Matheus Gonçalves, o Matheus Cunha é o goleiro, Alan, Cleiton, que é um zagueiro, e o garoto Otávio, Olávio Vieira, que é um zagueiro também. O Flamengo tinha no banco Luiz Araújo, Arrascaeta, Danilo, Everton Araújo, Varela, Ayrton Lucas, Cebolinha, Matheus Gonçalves, Alan. Dá para comparar? Não dá para comparar. Então o Botafogo não tem mais elenco. E aí, o Botafogo perdeu 50% do time. 50% do time. O Almada e o Luiz Henrique era 50% do time. Eu falei isso aqui. E aí, por que eu falei isso aqui? Quando o Botafogo estava no sufoco, o Botafogo jogava no Almada e jogava no Luiz Henrique. O Savarino sozinho é um jogador comum. O Savarino sozinho no meio de campo para tentar criar é um jogador comum. E a culpa não vai ser dele, porque ele está sozinho. Quando o Botafogo passava perrengue, jogava no Luiz Henrique na frente uma bola longa, ele botava para correr, driblava um, driblava dois, segurava a bola, deixava desafogar, causava um medo. O Arthur não chega, com todo respeito ao Arthur não chega nem perto do Luiz Henrique. E o Almada é um meia que você não consegue encontrar ali. Então o Botafogo perdeu 50% do time. 50% do time não tendo Luiz Henrique ou Almada. E aí o Botafogo não tem treinador. O Dexter falou que é melhor contratar certo do que contratar rápido. Beleza. Porra, mas o Botafogo tá falando em Tite. Vocês estão de sacanagem. Isso é contratar certo? O Tite. E aí, o Botafogo, meu amigo torcedor botafoguense, o planejamento do Botafogo está todo errado. E aí eu fico pensando, você vira SAF, a maioria dos clubes aqui no Brasil virou SAF porque estava com o Pires na mão, e não era diferente do Botafogo. E aqui eu não estou querendo sacanear, não. É só a verdade. E aí você espera que com a SAF você tenha uma profissionalização do seu futebol, não é isso? Mas isso que o Dexter está fazendo em 2025 é profissionalização? E aí eu venho a pensar, a prioridade do Dexter não é o Botafogo, é o Lyon. Eu não posso pensar isso? Eu não posso pensar isso? Cadê o planejamento do Botafogo? O Botafogo com esse banco de reservas não ganha nada. O Botafogo tem que contratar pelo menos
uns 5 jogadores para disputar posição e você tem um banco de reservas que dê condições ao treinador. Porra, o treinador, que não é o do Botafogo, é o interino, ele olhou pro banco, ele ia colocar quem no banco? Tem lá alguns garotos, cara. Nem banco de reservas para dar opção pro treinador, o Botafogo tem mais, pô. E aí tem um time que tem um cara para armar, 2 caras para correr, que é o Arthur e o Matheus Martins, tão longe, anos-luz, do que era o ano passado. O Igor Jesus não conseguiu tocar na bola, parceiro, porque não conseguia receber a bola, pô. E aí o Marlon Freitas e o Gregory não podiam sair muito de trás, porque o Flamengo jogou todo mundo para cima. Qual era a válvula de escape? Era o Almada e o Luiz Henrique. E aí o Savarino ficava mais solto. Era uma outra válvula de escape. Agora o Savarino não fica solto e não tem o Luiz Henrique, não tem o Almada. Acabou o time, porra. Se pegar time fraco, igual o Fluminense, vai jogar, vai tocar ali. O Fluminense não vai para cima, vai respeitar o Botafogo igual respeitou pra coisa e tal. Mas quando pegar um time que vá para dentro, que não tem medo, igual foi o jogo de ontem, o Botafogo não tem muito mais válvula de escape. Então, amigo torcedor do Botafogo, o planejamento do Botafogo foi de amador. O profissionalismo virando SAF não tem nenhum no Botafogo. Nenhum. Nenhum profissionalismo. A impressão que se dá é que o Deco está cagando e andando. Aí esse papinho. Ah, não, nós estamos pensando na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, no Mundial. Isso é choro, isso é desculpa. O Botafogo não queria perder para o Flamengo. O Botafogo queria manter a invencibilidade, igual manteve a invencibilidade em cima do Fluminense. A torcida do Botafogo não estava esquentando. Então, amigo torcedor do Botafogo, o ano começa complicado para o Botafogo, sim. Planejamento todo furado. Todo furado. Vai esperar o quê? Pro meio do ano contratar? O Campeonato Brasileiro começa, acho que é em março, se eu não estiver enganado. Libertadores começa também para agora. Aí vai esperar quando? Cadê o Dexter? Aí ele só fica mandando mensagem por Twitter para não sei o que lá. Esse campeonato não me interessa. Aí os jogadores e a torcida também compra essa ideia. Mas o Botafoguense queria perder pro Flamengo? Vocês queriam perder pro Flamengo? Então para de causada. Tem que enxergar a realidade. O Dexter está abandonando, ou pelo menos abandonou esse início de temporada. Então, amigo, o Dexter tem que olhar de novo para o Botafogo. E o Botafogo precisa contratar. Mandou? Ah, só mandamos. O time do Botafogo não foi desmanchado, igual todo botafoguense falou. Todo botafoguense falou isso. O time do Botafogo não foi desmanchado, mas mandou boa parte dos reservas embora. E aí fica sem ninguém no banco. Como é que joga? Com 11? Sendo que desses 11, 2 são muito inferiores aos que eram titulares. Então, amigo, a realidade do Botafogo não é a de 2024. A realidade de 2025 é completamente outra. E tem que se mexer. Porque se não se mexer, o ano do Botafogo pode ser muito frustrante. Não vou falar que vai ser igual o ano do Fluminense. O Fluminense ganhou a Libertadores e depois, em 2024, foi aquele fiasco. Não acho que vai acontecer com o Botafogo. Agora, se não contratar uns 5 e remontar o time titular e o banco de reservas, o Botafogo vai penar em 2025. Essa é a minha análise. Acho que o Dexter deveria olhar. O problema é se o Dexter realmente entende, também essa é a minha opinião, que o Lyon é mais importante que o Botafogo. O Lyon é mais importante que o Botafogo. Já se falaram o Savarino no Lyon, só que a gente sabe que não pode, porque o Lyon tem lá
uma punição e não pode. Mas se comentou. O Lyon jogou ontem também, ou anteontem, e perdeu. Caiu de posição no campeonato francês. Abre o olho. Abre o olho. É por isso que eu não gosto esses donos de SAF que acham que estão brincando de Brasfoot. Sabe o que é Brasfoot? Se você não sabe, pesquisa aí. O que é o Brasfoot? Tem uns que acham que estão brincando de Brasfoot. O do Cruzeiro é um desses. O do Cruzeiro é um desses. A torcida do Botafogo não quer que o Dexter esteja brincando de Brasfoot. Mas por esse início de ano, é o que está aparecendo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!